Olá a todos e todas que nos acompanham. Nós estamos aqui com a nossa equipe que fez uma fiscalização muito importante, que resultou no relatório Caos nos Trilhos sobre o sistema de trens da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, a cidade e também o entorno. E aí eu queria primeiro apresentá-los, que são as pessoas que conduziram mais diretamente esse trabalho: Guilherme Oliveira, Bruno Marcondes, Roberta Mendes, que além de ter colaborado nesse relatório, é também uma usuária diária, mora em Campo Grande, trabalha aqui no centro da cidade, então regularmente faz esse trajeto, por isso também é muito importante poder te ouvir, Roberto, que tem o olhar de quem está fiscalizando, vistoriando, e tem o olhar de quem todo dia está disputando ali para poder, né, fazer o trajeto sentado. Com certeza. Se quiserem dar uma palavra inicial para se apresentarem, comentarem um pouco de como foi, coisas iniciais, Perfeito. pressões iniciais, a gente entra aqui um pouco mais no relatório. Perfeito. Obrigado, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Muito importante esse tipo de trabalho. A gente ficou aí 3 meses fiscalizando, pesquisando, entrando em contato com quem não só é usuário, mas quem também faz esse sistema. Grande prazer ter feito esse trabalho. A gente conversou muito sobre ser um projeto também pessoal, do quanto isso era importante para a gente também, enquanto pensar na cidade. Então, muito importante fazer esse trabalho, passar a bola para o Bruno, porque a gente tem muito a debater ainda. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, agradecer pela oportunidade de fazer essa fiscalização. Foram 3 meses aí que a gente basicamente se dedicou a isso, claro, com outros trabalhos paralelos, mas basicamente aí toda semana indo em cada ramal dos trens, visitando quase todas as estações. E foi um trabalho muito desafiador, assim. Tanto pela questão da segurança, que muitas vezes a gente realmente se sentiu ameaçado, tanto pela vivência de uma realidade que muitas vezes a gente não tem contato. Então foi muito bom. Acho que a gente tem um trabalho aqui, um resultado muito bacana para a cidade do Rio de Janeiro e para a região metropolitana. E eu acho que esse é um ponto muito importante falar, que é um tema absolutamente deixado de lado pelo poder público, tanto pelo legislativo estadual, tanto pelo executivo estadual. E acho que é um tema importante da gente falar também por que a gente está fazendo esse trabalho. Perfeito. Oi, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Pedro, Guia, Bruno. Eu, como usuária diária da Supervia, na verdade, primeiro eu fiquei muito contente, né, com essa ideia, até porque eu passo meus relatos, né, constantemente para vocês, né, das coisas que acontecem nos trilhos do trem. E realmente é bem chocante. Eu sempre gosto de fazer esse comparativo, né? Primeiro, eu sou arquiteta, então não tem como deixar de falar de mobilidade. E ver as pessoas todos os dias, o sacrifício que elas fazem para, no final de toda essa trajetória, né? Porque são transportadas como cargas, para chegar no seu local de trabalho, ainda ter que sorrir, ainda ter que desempenhar um bom papel, ainda voltar no outro dia para poder colocar o prato de comida na mesa da sua família, é um desafio muito grande. É muito triste a realidade que a gente encontra em todas as esferas. Então, é um prazer imenso e uma responsabilidade estar aqui falando sobre isso. Então, essa é a nossa mesa e, primeiro, responder a pergunta mais importante, que é: por que nós decidimos investigar a situação dos trens na região metropolitana do Rio de Janeiro, acompanhar o trabalho da Supervia? Primeiro que, independentemente de se fosse vereador, deputado estadual, deputado federal, nós sabemos que a população está cansada desse empurra-empurra de não é minha responsabilidade, isso é com o governador, isso é com o prefeito. É um sistema que transporta diariamente centenas de milhares de cariocas, ou seja, de pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, e também de pessoas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro, mas que vêm para cá a trabalho. E desde o início do mandato eu recebo, assim como a Roberta, depois que passou a trabalhar com a gente, passou a dar seus relatos diários, mensagens de várias pessoas falando: Pedro, é um absurdo, o trem parou, o trem passou no tiroteio, o trem está sem eletricidade, é muito lento, eu vou mudar para o BRT, que aí, por exemplo, é o transporte municipal. Eu imagino, a cada mensagem dessa eu falasse: perdão, eu sou vereador, eu não lido com isso aí não. Então, primeiro que não é minha linha de trabalho. Se existe um problema grave que afeta a vida de cariocas e acontece dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, é nosso papel também acompanhar. E aí, mais recentemente, eu fui eleito presidente da Comissão de Assuntos Urbanos na Câmara Municipal e está lá no regimento. É papel da Comissão de Assuntos Urbanos fiscalizar e acompanhar as concessões municipais, estaduais e federais, desde que, é claro, estejam no território urbano da nossa cidade. E é o caso
da Supervia. E por fim, lembrar que uma região metropolitana como o Rio, você vai pegar ali, por exemplo, Pavuna, São João de Meriti. É uma fronteira fictícia, porque é um lado da rua, outro lado da rua, tudo urbanizado, tudo direto. Né? Então falta, e é uma coisa que a gente vai certamente entrar aqui mais no papo de hoje, ter essa visão de que o Rio de Janeiro como cidade só vai resolver boa parte dos seus problemas de segurança, habitação, transporte, se ele entender o seu papel dentro da região metropolitana, de líder da região metropolitana. É claro que tem o papel do governo estadual, que tem que sentar na mesa, mas a cidade não pode continuar falando: olha, eu não tenho nada a ver com metrô e trem, eu vou aqui botar meu dinheiro do BRT, vou gastar 1 bilhão por ano em subsídio a um transporte de rodas, o sistema de ônibus, e o trem, metrô, não é comigo, boa sorte. Eu não acredito nesse modelo, né? E a gente vai entrar aqui hoje um pouco mais na conversa, né, nos detalhes disso. Perfeito. Excelente. Queria escutar um pouco da Roberta de uma vez, para a Roberta contextualizar a gente a importância do trem numa cidade. Você, como arquiteto, urbanista, eu acho que você consegue dizer melhor do que eu, o Bruno, que não somos arquitetos, o quanto que o trem, assim como o Pedro disse, é importante para a mobilidade numa cidade. Diz pra gente, Roberta. Sim. Se a gente for pensar, né, no planejamento do Rio de Janeiro, na ocupação do Rio de Janeiro, a gente teve o trem inicialmente para a gente deslocar cargas, né, e para a gente deslocar os... Meu Deus, vou ter que... Faltou a palavra. Os trabalhadores. Mas era uma outra palavra que eu ia usar. Os operários? Os operários. Obrigada. Faltou a palavra. Então, para deslocar os operários. Né? A gente não tinha esse volume que a gente tem hoje, e a cidade ela foi crescendo, ela foi se espalhando, tanto é que a gente não tem mais um único centro urbano sendo o centro do Rio. A gente tem... Os próprios bairros cresceram a tal modo de que poderiam ser mini-cidades. Sim. Só que a maioria das pessoas ainda precisa se deslocar para o centro. Então, a gente tem um transporte... Apesar de hoje o transporte, né, o trem, ter menos usuários do que teve há algum tempo atrás, a qualidade é muito pior. Mas por que o trem ainda é a melhor opção nesse sentido? Porque você faz uma viagem única. Você faz algumas baldeações no sentido, sai da tua casa e chega até a estação ferroviária, da estação ferroviária você se distribui para onde você trabalha. Mas são viagens muito curtas. Agora, o trem é um deslocamento gigantesco. Por exemplo, se você pega um trem expresso de Santa Cruz até a Central do Brasil, que é o ramal que eu pego, você vai levar em torno de 1h30. Só que não é 1h30. Quando você faz uma viagem de 1h30, você vai num frescão, deitado, descansando. Uma pessoa que vai pegar um trem de 1h30, ela vai vir em pé, esmagada com as outras pessoas, com vários trabalhadores ali, num horário péssimo e insalubre. A gente tem ali uma composição toda fechada, tudo bem, tem um ar-condicionado e tal, mas que não é suficiente. Então, você imagina, isso é você transitar um dia, agora você imagina todos os dias ao longo de 20, 30 anos. É um caos na vida da pessoa. O problema do trem é a saúde. Ainda piora a nossa saúde pública. A gente tem uma série de questões. Mas o que eu acho é que o sistema ferroviário ele tem que ser a primeira opção. Quando a gente fala, porque agora nós temos o BRT, porque outro dia, quando eu fui na audiência pública e a prefeitura justificando de que agora as pessoas precisam mudar as suas formas de entender como se desloca na cidade. E dizer que o melhor caminho é você pegar um ônibus para emendar no BRT, para depois emendar no VLT, é uma ofensa. E as pessoas reclamando de que elas não tinham os ônibus, porque acabaram os circulares, elas têm que pegar um Uber até chegar à estação do BRT, e os velhinhos, que não conseguem mais se deslocar, mas eles ainda trabalham. Sim. Então, não dá para... A baldeação, que se tornou o resultado do Rio de Janeiro, como solução, está aumentando o problema da vida das pessoas conseguirem... Fora a quantidade de pessoas que levam o trem, né? Lógico, sem dúvida. A escala é impressionante. A velocidade. Porque o trem é lento, poderia ser mais rápido, porque a gente leva uma hora e tanto para se deslocar. Poderia ser um tempo muito mais curto, muito mais confortável. A gente poderia ter mais composições levando as pessoas num conforto. Não precisa ser um conforto de um frescão, mas numa coisa minimamente aceitável, porque o que a gente tem agora é caos. Tem vários motivos que nós vamos apresentar aqui que deixam ele mais lento. Ele não deveria demorar 1h30 para fazer esse trajeto. Ele poderia fazer em 50, 55 minutos, 1 hora. E aí existem problemas operacionais, que inclusive o nosso relatório mostra, que fazem o trem ser mais lento do que ele poderia, do que ele tem potência, para ser. Mas isso tudo, Pedro, num cenário onde a gente reforça o quanto é importante
o sistema de trilhos ser o primordial, ser a prioridade para a cidade, né? Por mais que hoje ele não funcione, a nossa luta é para que ele volte a funcionar, para que ele, de fato, ele é o melhor para a cidade, definitivamente, o sistema de metrô, o sistema de trens. Agora, o que a gente encontra, sem dúvidas, e o relatório mostra isso, é um socateamento disso, é um socateamento de um sistema que deveria funcionar. Agora, já comentando até mais, entrando diretamente no relatório, no nosso caos nos trilhos, Guilherme que montou essa metodologia e conduziu o trabalho ao longo desses 3 meses, 38 estações visitadas em 12 municípios diferentes, todos os ramais, que são 5, e 2 extensões cobertas, porque existem 5 ramais, né? E depois meio que 2 puxadinhos, né? 2 conexões que levam a mais municípios. Então eu queria te perguntar um pouco, primeiro, um panorama geral disso que você viu, e qual foi o critério, pô, assim, vou até o final, as extensões, vou descer na estação, 38 estações de mais de 100. 104. De 104. Então, por que nessa e não naquela? Queria entender um pouco da metodologia para as pessoas também poderem entender a forma como a gente estruturou esse relatório. Perfeito. O tamanho da Supervia é muito grande, né? O tamanho do sistema de trens hoje no Rio de Janeiro, como você mesmo disse, são 12 municípios, então ele cobre uma área muito grande. 104 estações é até pouco para o tamanho da extensão que ele tem. Assim, poderia com certeza ter mais estações dependendo da divisão que foi feita. Isso é uma ampliação ainda a ser estudada, imagino, em algum momento. São 270 quilômetros de extensão, para a gente ter uma ideia. Então, cobre uma área definitivamente muito grande. De metrô, salvo engano, a gente tem 54 quilômetros. A diferença é muito gritante, né? Definitivamente. 5 vezes mais. Muito gritante. E aí qual o critério, né? Pra gente conseguir fazer um trabalho onde a gente não se estenda tanto, nossa equipe não é enorme, nós fomos em 3 pessoas, basicamente eu, o Bruno e o Hugo, que está aqui também com a gente. Então, 3 pessoas para cobrir 104 estações, a gente demoraria um tempo relativamente grande. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem o quanto demora para a gente cobrir um ramal. E o ramal Deodoro. O ramal Deodoro é um ramal onde ele é mais exemplar, eu diria. É o ramal que mais funciona dentro hoje da Supervia. E só para a gente ir de uma estação para outra, demora em torno de 5 a 10 minutos. Isso dentro do vagão. Mas quando você chega na estação, para o próximo trem passar, ele demora em torno de 15 minutos. Isso no melhor dos cenários. Então é um ramal onde ele funciona bem, onde ele tem boas estações, na média. Eu demoraria para fazer 2 estações... E aí ele tem um tempo de fiscalização em torno de meia hora, 40 minutos. Então, entre deslocamento, paro, faço fiscalização e vou para a próxima estação. Se eu fazer o cálculo disso e ver 104 estações, eu vou demorar muitos dias. Então, para isso, a gente fez o sistema um pouco melhor, né? A gente separou cada um dos ramais, contou quantas estações tinha naquele ramal e entendeu qual era o contexto de cada uma daquelas estações e dividiu aquilo mais ou menos por 3. Então, o ramal Deodoro, por exemplo, se eu não me engano, ele tem 15 estações. A gente fez 7 estações do ramal Deodoro, me corrija se eu estiver errado, Bruno. E a gente dividiu essas estações pelo tamanho delas. Então, por exemplo, a estação Deodoro. Uma estação de conexão, faz a integração, uma estação muito grande, uma estação reformada. Ela era primordial dentro desse ramal para a gente olhar. Porém, eu não poderia ver somente as estações que são grandes, as estações que são primordiais dentro desse ramal. Então, a gente escolheu também as estações que eram menores, que tinha um outro tipo de integração para a gente pegar o todo, para a gente pegar um recorte, um cenário, né? Uma foto que conseguisse caracterizar esse ramal como um todo. Esse é o melhor exemplo que a gente tem do ramal Deodoro. E isso foi feito no ramal Japeri, isso foi feito no ramal Belfor Roxo. A gente fez sempre um recorte, sempre uma cena mesmo daquele ramal. Em média, isso deu 7 estações por cada ramal, chegando a esse número total de 38. Poderia ter sido mais, poderia ter sido 40, 42, imagino. Teve dias, e aí eu vou dar um exemplo, assim, claro, assim, de bastidores. Extensão Guapimirim, extensão extremamente distante, já no pé da serra. A gente demorou da central do Brasil até chegar em Guapimirim 3 horas. Só para chegar, só para ir até lá. Até Saracuruna, que é onde a gente faz a baldeação, né, para pegar a próxima, que é a extensão, a gente demorou 1h30. Então, mais 1h30 até chegar em Guapimirim. Se fosse para fazer isso mais vezes... 1h30 de Saracuruna, que é Caxias. Para Guapimirim. Isso. O que de carro é um trajeto que você faz em... 30 minutos no máximo, nem isso. Máximo. Faz menos. São municípios de e essa extensão, ela tem um problema? Dá uma mexidinha só. Sim. Essa extensão, a gente vai falar mais sobre essa extensão, mas ela tem um problema que ela impossibilitou a gente de parar ao longo do tempo, ao longo do caminho e fazer fiscalização, porque o trem só tem um sentido. Então, se a gente pega ele ali em Saracuruna e vai direto para Guapimirim, se a gente sai em uma das estações, a gente só consegue pegar ele voltando,
1h30 depois. Meu Deus. Porque ele só vai 1h30, faz uma curva, faz uma volta e volta mais 1h30. Mas esse é um clássico de um outro tipo de extensão. Ela funciona ainda no sistema diesel, ainda não é no sistema elétrico, mas foge um pouco do que a gente esperou e viu do restante da Supervia. Mas, sem dúvida, é o pior dos casos que a gente vai contar aqui ao longo de todo esse episódio. E aí, basicamente, o critério foi esse, Pedro. A gente dividiu entre quais estações faziam sentido para aquele recorte. Vou dar outros exemplos. No ramal Belfor Roxo mesmo. O ramal Belfor Roxo tem ali estação Mercadão de Madureira, tem estação Nova Iguaçu, que são estações grandes, estações que têm uma circulação de pessoas muito alta. Nessas estações era obviamente que a gente deveria ir, mas uma estação menor, que talvez não faria tanto sentido, era importante a gente ir também para a gente ter um recorte de como é uma estação menor dentro daquele ramal. Então, isso funcionou bem para a gente conseguiu fazer, foram 6 dias, 7 dias, né, mais ou menos, de dias efetivos de trabalho em campo, para a gente conseguir fazer esse recorte todo, de fazer toda a divisão, de conseguir fazer relatoria disso, mas deu muito trabalho. Sem dúvida, assim. Foram dias extensos, longos. O primeiro dia onde a gente conseguiu, de fato, finalizar, e a gente falando entre a gente depois, eu cheguei em casa e não consigo fazer mais nada. Fiquei inerte. Era comer, tomar um banho e dormir, porque não tinha mais força para nada. Foram 7, 8, 9 horas de trabalho, parando, voltando, almoça onde dá, foi realmente bem caótico. Não, e além disso, né, vocês buscaram sempre fazer registros por fotos, vídeos, entrevistas, né, entendendo que descobrimos no caminho que havia limitações, sobretudo em algumas estações dominadas ali pelo crime organizado, que era até difícil fazer um registro. Não sei se a gente consegue aqui, às vezes, colocar algumas imagens enquanto vamos conduzindo o trabalho. E aí, já entrando um pouco no cenário que nós encontramos, a expectativa já não era muito alta, porque nós acompanhamos pela imprensa e pelo relato das pessoas de que o sistema da Supervia enfrenta graves problemas. E aí, lembrando aqui um contexto importante, a Supervia é administrada, nos últimos anos, por uma empresa japonesa, que é o consórcio Mitsui Igumi. Então, estamos falando aqui de uma empresa, pelo menos na sua base, Japão, né, de excelência, que opera ferrovias pelo mundo inteiro, que tem capital, tem dinheiro, não é uma empresa quebrada, né, mas que por N motivos não conseguiu resolver os problemas dessa concessão. E aí essa empresa japonesa, depois de alguns anos tentando, vira e fala para o governo do estado: para mim deu, eu tô fora, quero sair. Sair como? Eu quero abandonar o contrato, como é que eu saio disso? Quero ir embora, quero voltar para Tóquio, né, e deixar essa concessão com vocês. E aí faz um pacto com o governo do estado. Estamos, neste momento, né, já no final dessa transição, porque também você não pode entregar uma concessão do dia para a noite, né, uma chave de um apartamento. Vamos fazer essa transição. E nosso relatório acontece exatamente durante essa transição, de que a empresa japonesa concessionária está saindo e nós não sabemos quem vai assumir. Às vezes fala-se na imprensa de que o governo do estado vai assumir, vai fazer uma nova concessão, vamos passar para os chineses, né? O Washington Reis, o secretário de transporte, já chegou a sinalizar isso, mas também sem nada muito concreto. A gente não vai aqui discutir para onde vai, mas a questão precisamos entender como está hoje esse sistema e para onde ele vai. E aí, ou seja, a expectativa já não era alta, mas nós fomos para a realidade e, na minha opinião, parece que encontramos um cenário ainda pior do que a gente imaginava. E aí, Marcondes, um dos pontos que nós tínhamos já visto muito pela imprensa era a questão da evasão, ou seja, usar o sistema sem pagar, pelas mais diferentes formas, pulando muro quebrado, né, pular catraca. E aí eu queria ouvir um pouco de você, o que vocês viram com relação a essa questão da evasão. Claro. É bem isso, assim. A evasão, ela é clássica do sistema de trens do Rio de Janeiro. A gente sabe há décadas que isso acontece. E ela é um problema que é quase como uma bola de neve, né? Porque ela começa ali com o pessoal evadindo, o próprio sistema acaba arrecadando menos dinheiro, vai piorando o sistema e os usuários vão se sentindo confortáveis e no direito de evadir a tarifa dos trens. E foi generalizado. A gente encontrou isso das 38 estações que a gente visitou, a gente encontrou explicitamente em 16 delas. Não significa que não tinham nas 38, muito provavelmente na grande maioria delas existe esse tipo de evasão tarifária, mas explicitamente vendo tanto infraestrutura quebrada para as pessoas entrarem na linha do trem, tanto pessoas pulando os muros, os próprios seguranças da Supervia
fazendo vista grossa e não se importando com isso. E acabou, a gente percebeu que isso é uma questão cultural e, assim, normalizada no sistema da Supervia. Tem alguns casos emblemáticos, né? Conte o principal deles. E Você que sabe. foi mais chocante pra gente, que foi a estação Mercadão de Madureira, que fica no ramal Belfor Roxo. Que a gente... Era uma estação central, assim, circula muita gente, então a gente resolveu parar ali para almoçar, então a gente saiu, foi almoçar, e quando a gente voltou, a gente não conseguia entrar na estação. Porque a gente não encontrava a entrada, não tinha nenhuma sinalização. A estação, ela tem uma passarela que liga os dois lados, e ali é meio confuso. Muito camelô no entorno. Muito camelô. Parecia que só tinha saída ali, então a gente não estava conseguindo encontrar. A gente perguntou para um desses ambulantes ou para alguma pessoa que estava passando onde é a entrada da estação. E indicaram pra gente a entrada informal. A entrada que era por Comum, né? por um terreno da Light que não está em uso. Quebraram o muro do terreno da Light, depois quebraram um outro muro que dá entre o terreno da Light e os trilhos do trem. Com torres de alta tensão. Ao lado. Imaginei a linha de transmissão. E esse foi o caminho que indicaram pra gente. Não indicaram o caminho para pagar a tarifa. E a gente falou, ok, a gente tá aqui, vamos ver como é que é. Fizemos, entramos. Realmente é um caminho, assim, curto, mas que passa por inclusive um riacho no meio do caminho. E você entra diretamente na linha do trem. Você passa por onde o trem passa. E a gente vai andando, e aí você consegue ver que várias pessoas estão fazendo aquele caminho também. E tem um segurança da Supervia indicando que você tem que entrar por trás da linha do trem. Então você não pode entrar na frente dele, subir ali a estação na frente dele. Você precisa fazer o caminho mais longo. Ou seja, não é não evada, é evada da forma correta. Isso, que não me prejudique, que não apareça no sistema de câmeras ali da estação. Acho que a gente tem um vídeo disso, né? Tem um vídeo, mas eu achei que a foto também, ó. As torres? As aí, torres de alta tensão do terreno. Você falou que passa do lado, passa de baixo, na verdade. Exato. Aqui é bem a entrada, né? Que a gente entrada comentou. é isso, né? E na imagem da torre, na verdade, o caminho que faz... É aqui por baixo. É por baixo, você passa por debaixo da torre de alta tensão. Aqui vai abrir, se eu não me engano... de novo, a mesma foto. Olha, aqui já é no trilho. Aqui já é a gente caminhando, né, no trilho logo depois. Mas esse foi um caso assim, que chamou muita atenção da gente pela institucionalização mesmo do acesso. O Pedro teve a oportunidade de ir lá também, de fazer o mesmo caminho. A gente chegou aí primeiro e falou, Pedro, é absurdo aquilo, assim, é uma facilidade muito grande, é um sistema perdido, e o mais curioso pra gente ainda é o agente de segurança que deveria impedir que essas pessoas entrassem dessa forma, ele somente indicar que não é para subir na plataforma pela frente, e sim pelo fim dela, né, pelo lado contrário que ele tá, porque senão não fica tão na cara que ele tá permitindo. Então foi extremamente chocante, extremamente emblemático mesmo, exemplifica muito bem como é a evasão hoje no sistema de trens do Rio de Janeiro, e diz muito do quanto esse sistema tá jogado, né? Exato, e eu acho que a gente tem que falar também de números, assim, para botar na proporção do que está acontecendo. Hoje a Supervia tem por volta de 300 mil passageiros por dia, alguma média disso. Sim. E um próprio estudo da Supervia do ano passado estimou que cerca de 54 mil passageiros não pagam tarifa todo dia. Se a gente for botar esses dois números lado a lado, isso é cerca de 22% a 25% dos passageiros da Supervia não pagando tarifa. Não tem sistema que aguente isso. Não tem. Absolutamente. Se fosse ônibus, não aguentaria. Se fosse o metrô, muito menos. Isso deixa a tarifa mais cara, isso dá uma série de problemas aí que realmente... todo, né? Prejudica todo. A manutenção desse sistema é muito prejudicada por isso, obviamente por outros vários problemas. A gente vai falar de furto de cabos, de problemas de manutenção como um todo, desde o lixo, a outros problemas que a gente identificou. E são problemas clássicos, né? E o mais chocante ainda é saber que esse não é um problema novo. Que não é um problema que acontece nesse último ano, desde a pandemia, porque teve problema ou qualquer coisa do tipo. É um problema recorrente há muitos anos na Supervia do Rio de Janeiro. Eu era criança e já via
o muro quebrado, e aí de vez em quando fechavam, porque antigamente fechavam os muros, né? Agora já não fecham Sim. mais tanto. Mas fechavam e daqui a pouco você via a população ela quebrava de novo. Outro caso que chamou muito nossa atenção, e são 2 casos, na verdade, chocantes, é na Parada de Lucas, que também é ramal Belfor Roxo, que a gente tinha simplesmente uma porta aberta, formalmente, praticamente, que ela já dá a saída direto na linha do trem. Então a gente viu um fluxo frequente de pessoas. Pessoas entravam e saíam, e ali era uma região de ter uma alta criminalidade no entorno. A gente ficou muito na suspeita daquela entrada ser uma entrada que é cobrada informalmente pelo crime organizado, ou até mesmo ter um ponto de venda de drogas, alguma coisa do tipo. Porque não era uma circulação do qual eram só pessoas que estavam caminhando pela rua e sabem que ali é uma entrada informal e evadem. Era uma entrada suspeita, a gente ficou bastante... não só incomodados, né, da gente conseguir gravar, fazer o registro disso para nossa própria segurança também da equipe que está ali gravando isso e não se colocar numa insegurança muito forte. E além desse caso, as estações Senador Camará e a estação Mocidade Padre Miguel, são 2 estações conhecidas pelo grande público pela grande insegurança, por ter ponto de venda de droga, mas também tem a evasão muito fortemente. E essa sim dominada pelo crime. Eles cobram uma entrada mais baixa para você entrar no sistema. Então, esse é talvez a pior denúncia que aconteça em relação à evasão. Tem um sistema institucional ali funcionando no Mercadão de Madureira, mas esse é outro, assim, as pessoas não entram de graça. Já até conecta 2 problemas. Um deles é a evasão. Outro problema que nós encontramos é a insegurança e o domínio territorial, domínio pelo crime organizado das estações. E aí, nesse caso, existe uma coincidência de que a evasão ela acontece não só por uma oportunidade de quem está passando, mas, na verdade, porque o crime assumiu a gestão daquela estação, fez uma passagem paralela e cobra paralelamente, né, cobra por fora. E as pessoas, muitas vezes, não têm nem a opção de querer pagar o formal, porque, na verdade, elas acabariam colocando a vida delas em risco. E aí, 4 estações que vocês encontraram com esse cenário mais intenso, Jacarezinho, Parada de Lucas, Senador Camará e Mocidade Padre Miguel, que já está amplamente noticiado pela imprensa. É basicamente impossível realizar um registro, porque não é que está ali no entorno da estação ou está na beira da estação. Você sai do vagão e já tem agentes ali do crime dentro da estação, venda de drogas, controle paralelo. Você não tem nem margem para gravar nada. É isso. Pra gente foi sem dúvida os mais difíceis de fazer, da gente ficar realmente... se eu tirar o celular aqui, pode acontecer alguma coisa. Perceber que eu tô gravando, vai acontecer alguma coisa. Em Senador Camará, é muito claro assim, como o crime age ali. Eles montaram uma barraca no final da plataforma, com uma espécie de tenda mesmo, com uma mesa e vendendo droga abertamente, pessoas armadas, e aí tem essa entrada, essa evasão que eles mesmos controlam. Então, não há nenhuma possibilidade não há nenhum domínio do Estado nessa região. O crime hoje domina completamente essa estação. Seja pela cobrança de tarifas, seja pela venda e uso de drogas, que a gente viu abertamente, claramente. E na Mocidade, Padre Miguel, essa estação é a mesma coisa. É muito, muito claro e muito forte a circulação de pessoas, o uso de drogas. A gente viu o chão, de onde é esse ponto de droga, completamente tomado por embalagens de droga. Assim, é realmente muito forte, é muito claro. E para além disso, o problema de estrutura também dessas estações. Elas são completamente abandonadas. Não tem nenhum tipo de forma de você proteger esses usuários. Proteger no sentido de ter uma cobertura, um banco ou qualquer coisa do tipo. Não tem banheiro direito, assim, a gente viu paredes mijadas, tudo isso assim, muito claramente, muito fortemente. Então todo o aspecto de abandono vai para além de ter ali a segurança. É também de não ter nenhum conforto de uso, assim, é completamente abandonado mesmo. E aí você vê a total ausência da prefeitura e do governo do estado. Porque vamos lá, eu entendo hoje um prefeito, um governador, vai virar e falar, olha, temos uma situação difícil na segurança do estado do Rio de Janeiro, eu não consigo controlar todo o nosso território. Mas o poder público não consegue controlar estações de trem e metrô. A estação é uma área demarcada, 2 entradas, 2 saídas, o trem passa ali. Como que você não consegue garantir a segurança dessas estações? E aí são alguns motivos que me deixam muito perplexos e preocupados com relação a isso.
saber que passam ali dezenas, centenas de milhares de pessoas. Ou seja, você garantir o patrulhamento, a segurança daquele trecho é fundamental para muita gente. Segundo, provavelmente o crime organizado usa a rede de trem para transportar drogas. Com certeza. E aí um dos grandes objetivos que a gente deveria focar no nosso esforço de segurança é, se eu não consigo, né, combater e desmantelar todo o crime organizado, eu vou, no mínimo, asfixiar as suas principais rotas. Ou seja, o quê? Eu vou tomar conta de aeroporto, eu vou tomar conta de porto, e dentro da cidade eu vou tomar conta do trem e do metrô, porque senão eu dei um caminho, né, livre para o cara transportar drogas entre diferentes estações da Zona Oeste, da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso que é muito chocante, né? O efeito, né, de total descontrole. Em estações, mais uma vez, centrais. A gente está falando aqui Senador Camará e Padre Miguel, que são dois bairros Populosos. né, populosos e muito sim. tradicionais da cidade. Sim. Né, que existem há décadas, há séculos. Né? Não estamos falando de uma beira, uma ponta da linha que quase ninguém acessa. Não. Ramal principal, bairros populosos, dezenas de milhares de pessoas passando todos os dias. Sim. E o Estado não consegue garantir a segurança, né, dessas pessoas. E eu acho que uma temática que se liga diretamente com a questão da falta de segurança é a favelização dos trilhos do trem, né? Que é uma questão que bota em risco tanto os passageiros do trem, tanto essas pessoas que estão morando ali. Vez ou outra tem casos de crianças que vivem, né, nessas situações e que acabam, né, se acidentando ali nos trilhos do trem. Porque é mais um retrato do abandono completo do sistema por parte do Estado, que é chegar a permitir que as pessoas construam casas, assim, a centímetros da linha do trem. Vamos ver se a gente tem foto disso? Tem aqui pra Tem. trás. Ali mesmo. Acho que eu vou buscar lá. Só para trazer o quão chocante é isso também para as pessoas, né? E a Roberta passa pelo sistema e constantemente vê isso e gostaria de ouvir o seu relato, mas passar para a visão para quem talvez não conheça tão bem o sistema de trem. Trem, em qualquer lugar do mundo, ele vai seguir uma regra. Né? O trem precisa ser segregado da malha urbana, que até uma diferença para o VLT. O VLT, ele consegue passar pelo meio das pessoas. O trem, não. Então, o trem, você faz o quê? Eu vou colocar o trilho, vou colocar muro, e no meio é a faixa de segurança. Porque, por óbvio, o trem não pode andar colado no muro, ele pode descarrilhar, né? Ele tem que ter espaço, você tem que ter pessoas circulando, os técnicos, você faz uma zona de segurança, faixa de segurança. E aí, no Rio de Janeiro, pessoas construíram casas de alvenaria, inclusive, de tijolo, barracos, dentro dessa faixa de segurança. Ou seja, entre o muro e o trem. Né? E aí nós temos imagens que nós fizemos de drone, vocês podem ver. Né? Tá ali o trilho, As pessoas circulando aqui, ó. as pessoas circulando, e aí o trem passa do lado da casa dessas pessoas. Do lado, eu estou dizendo, né? Teve uma estação, salvo engano, Jacarezinho, que eu tinha a sensação, se o vidro tivesse aberto, eu botasse o braço assim, eu batia no tijolo. Sim. Então é uma distância de um braço. O que a gente identificou, né, durante esse processo foram 4 pontos centrais onde essa favelização acontece de uma forma demasiada, assim, uma forma já completamente ao léu. Jacarezinho, que é justamente essa região, junto com Del Castilho, elas são estações não consequência, né, que dão sequência uma a outra. Jacarezinho, Del Castilho e Pilares. Entre cada uma delas, essa favelização é generalizada. Ela acontece já há muito tempo, já de forma desordenada completamente. E isso gera outros problemas que a gente já trouxe aqui na mesa. 3 andares. Tem Três uma andares, de é uma 4, loucura. passou ali de uma de 4 andares. Ali, Isso 4 andares. traz outras consequências. Né? A gente está vendo aqui o lixo, a gente está vendo o que o Bruno mesmo falou da aumento de pessoas em circulação. Isso coloca todo o sistema em risco e você precisa diminuir a velocidade. Essa distância tão pequena, né? Você precisa diminuir muito a velocidade. E isso acontece principalmente no ramal Belfor Roxo. É uma mão de distância. A pessoa passando ali. Que bem na linha do trem. Ó. Então é realmente chocante. Ali, nessa região especificamente, é muito, muito forte na sequência dessas 3 estações. E também a gente já viu o início dessa favelização em Campo Grande, muito próxima à estação Campo Grande. Essa a Roberta vai conseguir comentar mais, porque foi ela que conseguiu esse flagra pra gente. Pois é, eu recebi pelo WhatsApp uma foto, né, de uma pessoa que estava atravessando o viaduto de Campo Grande a pé. E ali registrou a foto, como acompanha o nosso trabalho todo, né? Aí me mandou e falou assim, vocês estão fazendo o trabalho dos trens? Olha o que está acontecendo em Campo Grande. Aquela região, ela deve, ali onde estão aqueles 2 barracos, né? Deve estar mais ou menos
sei lá, 1 quilômetro da estação principal, mas está do lado da delegacia de polícia. A delegacia passa ali, tipo, sei lá, 200 metros, é muito perto, assim, é muito visível e é um lugar onde está todo mundo vendo constantemente. Tem aqui a imagem também, ó. Vamos colocar. Ah, essa, exatamente aqui. Isso Muito aqui próximo. é do lado de lá de fora, ali atrás é uma escola pública enorme. Aqui é um lugar onde as pessoas passam. Esse lado daqui, né, para onde eu tô, é o viaduto que a pessoa tirou dali de cima. A delegacia está logo atrás do viaduto. Ou seja, tá no Não, meio do é gramado, muito né? próximo, assim. E essa é uma região onde as pessoas pulam o muro constantemente também, para poder também acessar a estação. Tem os aventureiros que vão Um até a problema estação. leva ao outro mesmo, né? E o que vem acontecendo agora, né? Eu acho que até comentei, acho que foi ontem até lá no grupo, uma coisa que não acontecia. Hoje, já estão tendo os usuários de drogas andando na estação de Campo Grande, na plataforma. Isso não existia antes? Não existia antes ali. E, por exemplo, hoje já tinha polícia militar na estação. Ontem não tinha polícia militar. E aí ontem tinha, e as pessoas ficavam andando atrás de quem fumava, para ver se conseguia alguma coisa. O problema é que isso leva a uma sequência de degradação, né? Você começa essa favelização, ela vai crescer, vai trazer mais lixo, vai diminuir também a velocidade, vai ter mais casos de assalto, enfim, é uma sequência de fatores. E a partir do primeiro, é no primeiro que a gente precisa fazer o exemplo. Claro. Começou o primeiro, precisa retirar o primeiro. Porque os outros se sentem confortáveis e no direito de fazer Exato. também. Porque é o espelho, né? A situação do espelho, né? Se não aconteceu nada comigo, eu também, com Claro. ele, eu também posso fazer o meu. E depois que está tudo ocupado, como estavam Sim. naquelas outras imagens, como que corrige? Fazer uma provocação para você, na verdade, Pedro. Como é que o Estado pode agir nesse caso? O que a gente consegue fazer nessa situação para a gente já parar por aí? Quais são as Vou começar sequências? primeiro com uma analogia que eu estava aqui para fazer com relação à saúde, né? A saúde do sistema. Hoje ele caminha para que ter, como um diagnóstico que a gente vê muito de forma genérica, aquele quase falência múltipla dos órgãos. Isso. É porque, Exato. exato. Morreu de quê? Foi o lixo? Foi a favelização? Foi o controle para o crime organizado? Não, foi falência múltipla, porque todos esses fatores vão danificando a saúde do sistema. Ou seja, né, economicamente ele vai ficando inviável, porque não recebe tarifa, porque tem que fazer gastos de reparos absurdos, aumenta a despesa, diminui a receita, economicamente inviável. Do ponto de vista de velocidade dele ser atrativo para a população, ele fica lento. Então as pessoas falam, eu vou demorar muito usando esse trem, ou é muito inseguro, eu vou então talvez pegar o BRT. Menos pessoas usam, o sistema vai caminhando para o colapso. Então o que a gente vai mostrando aqui, né, e ainda temos outros pontos a mostrar, mas é meio que um cenário de falência múltipla do sistema. E se nós não endereçarmos cada um desses problemas, né, nós não vamos conseguir, não existe uma bala de prata. Resolve isso e a Supervia vai dar certo. Não. Você tem que endereçar todos esses problemas. E aí na questão da moradia, que é um tema muito municipal, porque, vamos lembrar, quem faz política habitacional, lei de uso e ocupação do solo, né, Morar Carioca, licencia Minha Casa Minha Vida, que tem financiamento federal, mas ele acontece dentro das cidades, né, usa terrenos públicos para fazer isso. E pode fazer a demolição, prefeitura. Tanto que a gente vê sempre na imprensa que a prefeitura demole casas na Rocinha, na Muzema. Isso é papel da prefeitura do Rio de Janeiro. Que nesse caso entra naquele jogo de empurra que a gente detesta, falando, dentro da faixa de segurança é a área do governo do estado. Aí vai no governo do estado, e o governo do estado fala, eu não faço demolição, quem faz demolição é a prefeitura ou a concessionária que tem que tomar conta? A concessionária vira e fala, eu opero o trem, né? Eu não sou, né, operador de moradia das pessoas. E fica no jogo de empurra-empurra, que o resultado ninguém vai lá, né, fazer a remoção e, claro, o devido encaminhamento dessa pessoa para uma política habitacional, que pode ser, e aí temos vários modelos que a gente já também estuda. Pode ser alocação social, pode ser aluguel temporário, pode ser de fato uma política, né, de residência, como é o Minha Casa Minha Vida, ou Morar Carioca. Tem vários caminhos. Que, infelizmente, e aí fica para um outro podcast, na cidade do Rio de Janeiro, a política habitacional, ela quase que inexiste. Tirando licenciar Minha Casa Minha Vida, a prefeitura, assim, no ano inteiro, uma cidade de 6,5 milhões de habitantes, né, de um déficit habitacional aí na casa de 1 milhão, né, de pessoas, a gente vai falar que a prefeitura construiu ano passado 400 unidades, 300 unidades. Assim, isso absurdo.
né, pegar um oceano, né, Não vai. e uma gota. Não resolve nem esse problema aqui. Não. Dos trilhos, provavelmente. Dessas duas unidades poderia resolver. Mas se você pega do Jacarezinho, não resolve. Não resolve. Não resolve, não resolve. Então, a prefeitura teria um papel importante, né, na remoção e na política habitacional de moradia para essas pessoas. Bom, perfeito. Ficou claro como a gente está ainda com um problema muito grande, longe de resolver, infelizmente. E um outro grande problema que a gente conseguiu identificar nesse trabalho foi o comércio irregular. Comércio irregular, a gente tem muito sobre um folclore, sobre o ambulante dentro do trem, né? Isso virou já patrimônio da cidade, se eu não me engano. A gente pode até Vídeos corrigir. do TikTok viralizam. Viraliza. Então já caiu no folclore do carioca sobre o ambulante dentro do trem. Mas fora do trem. Olha isso. Olha as imagens. A gente flagrou São Cristóvão, Deodoro, Duque de Caxias, verdadeiras bancas que hoje já são praticamente formais. Isso daqui é informal, irregular, tem pontos de venda regulares em cada estação, na maior parte delas, tem estrutura para isso, mas não são ocupadas. A gente viu várias delas vazias, completamente degradadas, e outras que ou não estão sendo usadas, mas nas estações, nas plataformas, a gente flagrou muito comércio irregular. E tem um ponto importante com relação a isso, Guilherme, que é importante passar para quem está nos acompanhando. Eu sou um cara muito liberal, a família vem do comércio, vem do empreendedorismo, acredito muito nas pessoas que acordam cedo, dormem tarde, para levar o pão para dentro de casa, né? Então, certamente temos algumas pessoas trabalhadoras envolvidas aqui, mas qual é o problema desse modelo? Eu vou trazer dois principais. Um deles do lado aí, mas não está na foto, você vai ter o comércio Vou achar aqui agora. formal, né, de alguém que foi lá e alugou uma loja, paga aluguel para a Supervia, né, paga seus impostos, tem uma carteira assinada de um funcionário ali, né, e está ali do lado vendendo a mesma coisa, vendendo um pão, um bolo, um pão de queijo, para conseguir manter, né, aquele sistema funcionando. E essa é uma receita importante para o sistema de trem do Rio de Janeiro, assim como você vai no metrô e tá ali vendendo um croissant, tá vendendo um pão de queijo, tá vendendo um refrigerante. Essa receita ajuda a manter o sistema. E aí quando você tem um comércio informal que prejudica o formal, você ajuda a prejudicar o sistema. E o segundo e mais grave, que é também a fama, todo mundo sabe, que no sistema de trem nós temos venda de carga roubada. Sim. E aí o clássico Kit Kat tá vendendo no mercado, né, a R$3 e ali é 3 por 3. Você fala, meu amigo, como é que você... Fecha a conta. Explica como é que você vende mais barato que o Mundial. Eles explicam. Guanabara. Eles falam, o caminhão virou. E fala, né? O caminhão virou. Amanhã não vai ter mais, hein? Amanhã não tem mais. E aí você vê, né? Tem fotos, né, de caixa de Toddy. Sim. Não é que o cara comprou 3 e levou ali. O cara tem uma caixa de... Não, mais do que. O cara tem 4 caixas de Toddy. Tem estoque ali. De onde é esse estoque? Você trouxe pra cá o seu estoque de 4 caixas de Toddy? Sim. Aqui você vende mais barato que o Mundial. Aqui exemplifica bem justamente o comércio irregular na frente de um comércio regular. Então, ali o cara tá vendendo provavelmente o pão de queijo dele, o café, o lanche, e aqui, paralelamente, né? Acaba um complementando o outro em várias situações? Provavelmente. Acredito que sim. Mas com certeza esse daqui vai chamar mais atenção do que o outro. E a gente tem várias outras fotos que conseguem exemplificar bem. Isso daqui é na Estação Deodoro. A Estação Deodoro é uma estação exemplar hoje dentro do sistema da Supervia. Ela foi reformada para a Olimpíada, fez parte daquele pacote de reformas, uma estação que foge completamente do padrão das outras estações. Aviso através de tela, enfim, tem Você observa várias coisas. O banheiro é excelente, você tem caixa eletrônico na estação. Inclusive tem um sistema de comércio muito bom também, sim. Mas ainda assim... É quase um shopping. É quase um shopping. E ainda assim, tem agente de segurança, tem tudo. Ainda assim, o comércio informal funciona livremente, sem nenhum problema. Assim, a gente não viu em nenhum momento o pessoal... o Rapa tá passando. Não existe isso. É uma sensação de tá tudo bem, tô aqui, tá tudo combinado. Essa daqui é muito chocante também. Se eu não me engano, é a estação Duque de Caxias. E essa é claramente carga roubada. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas de Toddy. Fechadas. É isso. Eu não vou afirmar iogurte.
acho que Danone. Sim. É, Ali na pão. frente, acho que é linguiça. Linguiça. E é toda uma questão porque não é o tipo de produto que você imaginaria sendo vendido numa estação de trem. Um produto frio vendendo ali. Exatamente. Claramente, existe aí um ecossistema, um cenário de que eles se sentem confortáveis e seguros para fazer esse tipo de Então, comércio. esse ecossistema tem um nome, se chama Shopping Supervia. Shopping Supervia. Tá Você vendo? já vai pegar o trem. Sabe quantas? Tá Ó, contando. das 38 que a gente foi, o Shopping Supervia estava muito claramente 18 delas. Então, é praticamente a metade aí de todo esse panorama que a gente fez. E não só dentro, né, das plataformas, mas dentro dos vagões aí era... Não, dentro dos vagões é engarrafamento, ambulante, você não consegue falar ao telefone, impossível. É o cabo, assim, eles gritam, né? Outro dia eu até tirei a foto que eu comprei um abafador, porque eu já não aguentava mais ouvir Ela comprou mesmo. Comprei o abafador e eu uso de vez em quando tá absurdo. É uma poluição... Olha aqui a quantidade de... Isso daqui tudo é biscoito, se eu não me engano. Isso aí. Mas é literalmente, eles falam isso. O caminhão virou, no mercado é 10, aqui é 2. Aqui na Estação Realengo, a gente de segurança junto com o dono desse comércio ali. Foi fazer uma compra. Tá junto, ó. No outro ângulo ele também, isso ainda é Realengo. Esse daqui é a Estação São Cristóvão, que inclusive tem a venda de bebidas também. Essa flagra do Bruno. E lembrando, né? Isso alimenta o crime. Porque essa pessoa, provavelmente, não foi ela que roubou o caminhão. Mas ela comprou de alguém que pensa, se eu roubar o caminhão, eu tenho para quem vender, eu vendendo essa carga, eu excluo. Porque quando você asfixia, digamos, se não tivesse venda de carga roubada, você com certeza teria muito menos roubo de caminhão. Porque o cara fala, eu vou roubar, mas não vou conseguir vender. De que adianta? Sim. Não adianta de nada. Sim. E tanto que você vai ver até a nível de tecnologia, né, porque o iPhone investe em tanto em você conseguir travar, bloquear, né, e colapsar o celular depois do roubo. Para que o bandido pense, cara, eu vou roubar, mas vai dar 10 segundos, o cara vai apertar um botão em casa o celular vai virar uma pedra, o que adianta? Exatamente. Né? Então, você asfixiar o escoamento da carga roubada é fundamental como política de segurança. Sim, total. Aqui eu coloquei um vídeo justamente para exemplificar isso. A gente fez esse flagra ontem, isso era na estação Engenho de Dentro, se eu não me engano, onde justamente a gente tentava flagrar em vídeo essa venda, né? Essa ocupação em uma estação que é também central, uma estação que também foi reformada, que tem ali do lado do Engenhão, então uma série de jogos, uma série de shows, e essa ocupação regular acontece também de uma forma muito frequente, muito facilitada por todo mundo que está ali tomando conta desse sistema, eu diria. Na própria central do Brasil. Quando Sim. você desce do trem, todos os dias, agora mesmo quando eu vim para cá também, você desce do trem, alguns ambulantes que estavam no trem descem com as cargas, colocam no meio do corredor e ficam vendendo para quem está ali, fora aqueles que já estão diariamente ali alternando entre as plataformas. Bom, e aí passando por um problema seguinte, que acaba que boa parte, inclusive desse papelão, das coisas que as pessoas vão comendo nas estações, vai virando lixo dentro do sistema. E nós temos um problema grave dentro da rede de trens de lixo. E eu vou desde já adiantar que o lixo não é um problema só estético, de é feio, fede. A gente vai explicar por que o lixo prejudica e muito o sistema. Né? Mas primeiro, trazer algumas imagens de estações sujas, pichadas, sem iluminação e a via repleta de lixo. Seja das pessoas que deixam, né, que jogam, Tô achando. ou de comunidades, favelas que existem no entorno, estão coladas as casas no muro. As casas, às vezes, são maiores que os muros. Sim. E as pessoas sistematicamente jogam, e eu tô falando, não é pegar e jogar, né, um papel de biscoito. Não. Ela monta a sacola, Isso. pega a sacola e Joga. vum por cima do muro. E aí o vizinho, vum por cima do muro. Por quê? Porque some. Some, de alguma forma. É facilitado, Sai né? da casa E dele, essa né? foto é o exemplo. Essa foto exemplifica bem que a gente não está falando de um detalhe. E aí, além de ser esteticamente quadro. horroroso, É a foto do quadro, né, de da ser dentro do fedido, de vigilância sanitária, que deve dar de rato, de bicho, as pessoas continuam morando aqui do lado. Agora, como isso afeta diretamente o sistema, além de todos esses efeitos indiretos. Né? Do lado do trem, do trilho, no geral, você vai ter canaleta, né, para escoamento de água. Porque, assim como numa rua de carro, você vai ter, né, as bocas de lobo, você vai ter os bueiros para a água poder escoar. No sistema de trens também tem que ter. Senão ele vira uma grande piscina. Sim. Né? Chão, muro, vai encher. Tem que ter A água drenagem. tem que escoar. E aí,
vem o lixo, tampa, assim como no bueiro das ruas, Mesma coisa. e a água não escoa, ou seja, a água fica ali. E nós sabemos que o trilho, a gente pode ver, ele não fica num grande concreto. Ele fica em pedras, porque ele trepida, ele precisa de algum nível de trepidação. Aí fica aquela água ali, que isso começa a corroer a madeira, porque debaixo do trilho de ferro, no geral, você vai ter uma estrutura de madeira, né? Madeira e essas pedrinhas. Essas pedrinhas, né, vão virando um grande lamaçal, a madeira vai se desfazendo, a trepidação aumenta e existe algum momento que aquilo começa a trincar. No que começa a trincar, o trem tem identificação, tem tecnologia para perceber isso e ele fala, reduz a velocidade. Sim. Tem risco de descarrilhamento, porque essa trinca pode virar, de fato, um racha, rachou o trilho, o trem não vai passar, pode dar um problema. E aí, os 60, 70 km por hora viram 20, 30 e a sua viagem, ao invés de demorar 55 minutos, dura 1h30. Ia falar justamente dela. Pra ela chegar em Campo Grande vai demorar um tempo a mais. E fora que dentro do trem você também percebe. Porque o trem sacode absurdamente, principalmente nas conexões entre os trilhos, fica uma plataforma metálica. E aí, quando passa por essas trincas, aquilo sacode, é um barulho ensurdecedor. Porque bate um ferro no outro, e pode estar passando uma pessoa ali entre um e outro, se deslocando. É um perigo, um absurdo. E fora quando às vezes ainda fica entreaberto. Aí complica demais. Aqui é um exemplo também dessa falta de manutenção. Isso é na estação, se eu não me engano, Realengo. Eu acho que é Realengo mesmo. Que é no ramal Santa Cruz, inclusive, também, né? E eu acho que essa foto aí perpassa por várias coisas que a gente falou, porque é um ponto de comércio regular, que não está sendo usado, muito provavelmente porque não consegue competir com esse comércio irregular das estações, e que foi abandonado, completamente sucateado, pichado, Zero manutenção. e que é um pouco da teoria da janela quebrada também. Não, provavelmente vai cair. Vai cair, já estou de olho. Já. E que é um pouco da teoria da janela quebrada, né? A pessoa vê isso, eu vou lá, eu vou continuar pichando. Se o banheiro não tiver fácil, isso daqui vira banheiro também. Com certeza. Toda certeza. E disso aí, pra jogar um lixo no trilho do trem, pô, É um rápido. passo, né? Esse não é o único caso da gente... Aqui já começa a fazer a conexão com o próximo tema, inclusive, que aí a gente já está falando de degradação, está falando de um sistema que está realmente abandonado, e a gente começa a falar desse tipo de cena aqui. Que é um tanto quanto... Inclusive tem aqui o Bruno. Ó. Quer falar você, Bruno? Fala você. Fala nesse momento, porque a gente está falando justamente de extensões a diesel agora. Sim, e eu acho que é bom falar da extensão a diesel, porque muito provavelmente... grande maioria dos cariocas e fluminenses não sabem muito da existência disso, né? Da questão da supervia, muito provavelmente a maioria das pessoas já teve algum contato com os trens da supervia, mas não com as estações a diesel. Então, explicando melhor, a supervia ela tem 5 ramais e ela tem 2 extensões que são ligadas pela estação Saracuruna. Então, você chega até Duque de Caxias, você sai ali da estação e ali você tem 2 caminhos. Um que vai para Vila Inhomirim e outro para Guapimirim. Vila Inhomirim, se eu não me engano, é um distrito de Magé. Isso. Correto, né? Isso. E que está muito próximo ali de Petrópolis. Está bem assim no pé da serra. E essas estações, esses ramais, eles são históricos. Eles têm talvez mais de 100 anos. Faziam uma ligação antigamente com Petrópolis, exatamente, quando existia essa linha. E eles são tão abandonados, mais abandonados que os outros ramais da Supervia, que eles não têm trens atuais, modernos, elétricos. Eles têm ainda trens a diesel. Então, os trens antigos que eram usados na Supervia seguem sendo usados ali. E aí a gente pensa, qual o problema disso? Por que trem a diesel é um problema? Fala pra gente. Bom, tem vários problemas. O primeiro, eu acho que... Bom, a gente pode falar da poluição, que aquilo é um absurdo. Você consegue ver ainda a fumaça saindo, o diesel sendo queimado. O segundo é que o vagão ele é completamente sucateado, ele é desconfortável, ele chega a doer, porque ele trepida tanto, ele mexe tanto, que assim, dói as suas costas depois de 1h30 ali dentro. Você bate, né? Você bate. Ele vai muito devagar, e ele sofre um abandono. Acho que tem mais uma foto, se você passar para a próxima, que dá para ver que o assoalho do trem, né, não tá aí, mas que o assoalho do trem, esse chão, ele é furado. Tem buraco. Ele tem buraco, ele tá corroído. Então, esses 2 ramais são claramente o retrato do maior tipo de abandono que pode ter. E é um abandono tanto que a Supervia desistiu de cobrar tarifa.
nessas duas extensões, nenhuma das estações se cobra tarifa. Não existe nem muro na maioria das estações, você entra livremente e sai livremente. E talvez exista uma razão para isso acontecer, que é a ideia de que eu não tenho como controlar as estações, mas eu imagino que a pessoa que está entrando em alguma delas quer ir para o centro do Rio de Janeiro. Então, quando ela chega em Saracuruna, ela precisa pagar a tarifa. Mas o que a gente vê é que, na realidade, não. Essas duas extensões elas são usadas internamente ali nessa região, muito para comércio também e para transporte, às vezes, de animal. Eu escutei uma história de que ali dentro se transporta animal. Se transporta cavalo, se transporta vaca, muitas A vezes. gente viu peça de carro sendo transportada. Peça de carro. Parecia um capô, alguma coisa do tipo. Uma peça grande. Assim, não era maior do que a pessoa. E é isso. Essas duas estações, essas duas extensões chocaram, assim, da primeira vez que a gente... Foi essa, inclusive, que a gente demorou mais de 3 horas entre Central e chegar a Guapimirim. Então, essas duas extensões... Eu vou mostrar aqui o mapa de novo. E para as pessoas terem noção, do Rio para Guapimirim, você consegue fazer de carro em 45 minutos. Olha isso. Não vale a pena. Não vale a pena minimamente. Você vê que, assim, do ponto de vista de sistema, não faz sentido. Talvez como política social, né, você ter alguma conexão ali entre aqueles municípios, mas do ponto de vista de sistema... Não faz sentido. Mas ainda que não faça sentido, você entregar o que se entrega hoje de estrutura é completamente um absurdo. É degradante. Assim. Se ter um vagão onde não tem o mínimo conforto, onde as pessoas andam da seguinte maneira que a gente vai mostrar agora. A gente flagrou isso, as pessoas deitadas nos bancos, as pessoas andando com as portas abertas. Vamos ver se a gente tem aqui fácil essa imagem das pessoas andando. Aqui tem uma imagem que é muito interessante, que é justamente a troca do momento. E ele diz a diesel, né? Por que é diesel, né? Ele precisa fazer o troncal ali, né? Que puxa de fato esse vagão, ele precisa fazer a troca. Então toda vez que ele tá indo, ele tá na ponta. Aí quando chega lá, ele precisa dar a volta e colocar de volta na outra ponta para puxar. Então o que a gente flagrou ali foi justamente ele fazendo essa troca. Ele colocando... manual. Isso coloca muito mais tempo na viagem. Uma viagem muito mais demorada. Coloquei agora aqui no Maps, uma simulação de tempo. Deu 1 hora e 5 minutos. Agora, no meio da tarde, que você normalmente tem um trânsito um pouco congestionado, não engarrafado, mas um trânsito, 1 hora e 5 até Guapimirim. 1 hora e 5? De carro. 3 horas você sai da central, agora não tá bom não? É um pouco pior? Faz algum tempo. Tem 3 vezes mais tempo. Faz sentido. Essa imagem é muito boa. É justamente na extensão Guapimirim. É um vagão quente. Não tem nenhum sistema de ar-condicionado como a gente está acostumado na Supervia. Mal tem ventilação, assim. Tem aquelas janelinhas pequenas, então as pessoas fazem o quê? Elas improvisam. Elas abrem as portas, e aqui a gente flagrou esse momento do rapaz muito tranquilo, inclusive, né? Mexendo no celular. Ele foi assim a viagem inteira. A viagem inteira. Segurando E essa não foi a única pessoa. A gente flagrou outros casos de outras pessoas fazendo isso. Então isso se tornou comum, se tornou padrão dentro desse tipo de sistema. Aqui um pouco da imagem de dentro do vagão, que consegue dar uma dimensão. Eu vou deixar o barulho. Vou deixar o barulho para vocês terem noção do quanto é barulhento, assim, do quanto... Vou colocar de novo e vou ficar quieto. Foi 1 hora e meia disso. Balançando. Calor, o cara abrindo a porta. E vocês voltaram nele mesmo? Voltamos. Não tem outra opção. Não tem. Imagina quem depende disso. Se a gente fica em Guapimirim, a gente só volta 3 horas depois. Porque ele precisa vir 1 hora e meia, aí ele para ali uns minutinhos pra fazer aquela troca, né, do colocar na frente, e mais 1 hora e meia. Então a gente demoraria 4 horas e meia, na verdade, que é 1 hora e meia vindo, outra indo e outra voltando. Isso. Então é assim, um completo absurdo o quanto não se entrega nada hoje. Nada disso, assim. Não... E tem uma foto ali, Gui, que eu acho que é legal falar isso, porque além desse retrato do abandono, é um retrato também de falta... Desce um pouquinho. Qual? Pode descer, pode descer. É a visão da vista que tem no caminho, que é muito bonita. Muito bonita. Ah, sim, ali. Que é uma falta de visão também dos governantes, né? Uma Potencial falta de... turístico, quase. Absoluto. Gigantesco. Esse trem leva a lugares lindos no Rio de Janeiro que poderiam ser muito bem aproveitados e tão assim, degradados. Guapimirim você tem uma das entradas do Parque Nacional Serra dos Órgãos. São 3 entradas, é um dos parques mais visitados do Brasil. Ele tem uma entrada por Petrópolis, uma entrada por Teresópolis e a entrada de Guapi. Que eu, inclusive, já fui e é incrível, porque
Tem gente que gosta de cachoeira, e aí Petrópolis, Teresópolis vai ser melhor, porque você ainda tá, né, na parte alta. Só que Guapi, que é a base da serra, então na verdade a água já desceu, e aí ela faz piscinas. Nossa. Então a entrada do Parque Nacional Serra dos Órgãos de Guapimirim, ela é meio que um parque aquático, né, só que de água natural, porque toda a água ali já está formando piscinões. Então é incrível, eu recomendo, do ponto de vista de turismo. E esse trem poderia estar levando pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Imagina se a gente tivesse um trem que saísse da central e chegasse até Guapimirim de forma expressa, em 40 Confortável, minutos. levando turista, levando as pessoas pra lá, mas levando Não, também esse usuário diário, né? Comprando com um carro, assim, que demora 1h05, se demorasse 1h30. Sim, tava Então, tudo cara, eu vou sentar, vou demorar 1h30, vou chegar lá, né, provavelmente já perto do parque, pego ali um Uber, pego um ônibus, um transfer, ver o caminho, complemento e tô no parque. Olha que maravilha. Hoje, só pra chegar em Saracuruna já é 1h30. Exato. Realmente, esse usuário, ele tá muito distante. E aí a gente fala, né, de Guapimirim, mas tem ainda Vila Inhomirim. A gente foi em dias separados, né, dias diferentes. Aí E tem a foto aqui eu quero falar dessa foto aqui específica. Esse rapaz que ele vai abrir aqui, ó, esse rapaz que tá no centro da foto, ele viu a nossa movimentação, viu que as 3 pessoas, né, eu, Bruno e Hugo, estavam ali e não faziam parte daquele universo. A gente estava com o celular, tentando tirar umas fotos. Então, ele percebeu que a gente não estava ali no dia a dia. E ele, no final, assim, quando ele estava para sair, ele veio e comentou comigo: vocês estão fazendo o quê? Toma cuidado, hein? Se vocês são estudantes, alguma coisa assim, para tentar entender o que eu estava fazendo e ao mesmo tempo me alertar. Porque ele falou, não é seguro, assim. O que ele quis dizer é, deu um alerta muito claro de cuidado com o celular, cuidado onde vocês vão, porque não é seguro para vocês aqui. As pessoas estão reparando que vocês não são daqui e que vocês estão chamando a atenção. Foi ótimo, foi um querido, assim. Nisso eu até falei depois com os meninos, fica um pouco mais tranquilo, não tira tantas fotos, mas há esse ar de insegurança também, né? Numa extensão que é completamente abandonada. Aqui, inclusive, tem a bicicleta também. Geralmente no metrô e na Supervia você pode usar no final do dia, no final de semana, né? Não tem uso regular em qualquer horário. Lá é completamente diferente. Assim, as pessoas entram não só com bichos, com bicicletas, com qualquer outro tipo de material. Mas interessante esse tipo de fala, porque mostra pra gente o quanto está abandonado. Aqui é o que o Bruno falou sobre o sistema degradado, o chão completamente furado, mostra um pouco de como está abandonado. Pode pegar tétano. Pode. Tá andando Um outro de trem. momento. Essa foto também que a gente colocou na exposição, que é muito boa, mostra um pouco de como são os usuários. Ó. A quantidade de bicicletas muito grandes, senhoras, e essas senhoras estavam indo parecendo mercado, né? Uma coisa bolsa, uma coisa do dia a dia mesmo. Assim. Essas bicicletas devem retratar exatamente a dificuldade de sair da estação até chegar à sua própria casa. Sim. Aqui é interessante abrir o mapa também, porque mostra o quão longe a gente estava do centro do Rio de Janeiro, né? Aqui a gente já tinha voltado, né? A estação Vila Inhomirim é aqui, você vê que está do lado de Petrópolis. E aqui era uma estação já um pouco da nossa volta. Então, olha só todo o trajeto. Saracuruna é aqui. Então, 1h30 é até aqui. Aqui para lá é mais 1h30. O que não Você vê faz que não muito é- sentido, faz né? Porque o trajeto até Saracuruna é quase 3 vezes maior do que esse. Mas é isso, é porque o trem vai muito devagar e ele vai muito devagar. Ele provavelmente está 30, O 40 jeito que ele km por hora. sacode, você imagina se fosse rápido. Não faz nenhum sentido. O trem desaba, se ele for mais rápido. Desmonta, assim, ó. Sabe o que é interessante também? As estações finais, né? Tanto Vila Inhomirim quanto Guapimirim não são estações ruins. Não. São estações simples, mas que tem o essencial, que tem ali o comércio, que não tem o comércio regular, que não tem essa evasão clara, assim, da forma que a gente entende. Até porque as estações são abertas na maior parte delas. Então, não tem essa sensação Talvez de você abandono. já saia um pouco da zona de influência dessa questão de crime organizado, Sim. uma coisa mais rural, muita gente deve se conhecer, os usuários mais frequentes. Sim. Né? Não é tanto fluxo ao ponto de É interessar isso o que eu ia crime. dizer, não deve ter tanta gente utilizando, porque é tão caótico que não tem lógica utilizar. Sim. Mas ela vem se degradando ao longo do tempo, né? Lá dentro, a gente conversando com outras pessoas, a gente foi entendendo que historicamente, por exemplo, você sempre teve um trem indo e um trem voltando ao mesmo tempo. Isso, com o tempo, foi acabando. É bem coisa de cidade interior, assim, Sim, né? é Eu tenho que ir lá porque eu vou pegar o trem nesse horário. né? Exato. Então, com o tempo, a Supervia foi ainda mais degradando esse sistema. Sim. Sim. E aí, já caminhando pro nosso final, mas trazendo aqui algumas reflexões de que vocês comentaram que viram estações muito boas, Sim. né, como a Estação Deodoro, bem estruturada, reformada, sensação de segurança, e com muito movimento e numa região central. Sim. Né, o que tem ali uma proximidade de equipamentos militares que deixa toda aquela região com um pouco mais, né, de segurança, mas viram também estações completamente abandonadas, seja na ponta do sistema, longe daqui,
né, da região do centro da cidade, seja também estações próximas com Jacarezinho, que você chega num pulo, né, e também tem muitos problemas. Mercadão de Madureira. Pô, Madureira, um bairro central, estação central, do lado do Mercadão, e com tanto flagra de evasão. E aí você vê que, ou seja, não é a distância que é o problema, ou não é a proximidade que é o problema, e parece, na verdade, que você vai ter uma relevância muito grande do crime organizado, onde você tem, né, crime organizado, perda de controle territorial, os problemas pioram, como Padre Miguel, Senador Camará, Jacarezinho, e um total abandono do Estado, seja ele Estado, aqui falando de forma ampla, governo federal, estadual, municipal, que deixam de lado seus diferentes papéis. Uns seriam de segurança, outros de limpeza, de manutenção, né, de passarela também, que faz com que muitas pessoas quebrem o muro e queiram atravessar. Sim. Um dos problemas também que nós ouvimos. Então, queria ouvir um pouco dessa reflexão, já caminhando de o quanto vocês sentiram que a ausência do Estado impacta nas estações. Quando ele decide estar presente, eu vou fazer um paralelo com isso, na verdade. O ramal Deodoro e o ramal Belfor Roxo são dois extremos. Dois extremos, perfeito. Estão dentro do mesmo sistema. Sim. Hoje, o ramal Deodoro, para vocês terem uma ideia, que está aí a estação Deodoro, a estação Vila Militar é Santa Cruz, mas é logo depois da estação Deodoro, se eu não me engano. Essa aí é uma tá numa Vila Militar. Contraste que existe. É maior contraste, é sem dúvida isso. O que a gente quis dizer com isso? Tem esperança. Funciona, o sistema pode funcionar e ele funciona em alguns casos, definitivamente. A estação Deodoro, a estação até do MEI, assim, algumas estações que são centrais dentro de alguns núcleos urbanos, elas têm ali serviços que são muito bons para essas pessoas que estão circulando, que ela vai ter caixa eletrônico, que ela vai ter ali até aquele guarda aqui, ou mesmo de te retirar uma encomenda. Vai ter ali um policial que vai estar tomando conta, vai ter um comércio simples, mas vai ter. Então, ele funciona em vários casos. Deodoro é sem dúvida o melhor caso. A estação de Madureira também é boa, que não é a estação do Mercadão de Madureira, mas a estação de Madureira em si. Então o sistema pode funcionar em vários casos. Ramal Deodoro, a gente viu isso acontecendo. A estação de triagem, por exemplo. A estação de triagem é uma estação praticamente central que dá ali condições mínimas para funcionamento. Mas ao mesmo tempo a gente viu estações que têm clara e certeza assim, de boa estrutura, de ter tudo isso que a gente está falando. Mas ainda assim tem muita evasão, tem muito comércio irregular. São Cristóvão e Maracanã são estações extremamente importantes para todos os sistemas, porque elas interligam, elas estão ali... Passam quase todos os ramais passam por elas. Isso. E a gente viu a evasão, assim, flagrada, assim, ao vivo, em todos os instantes que a gente foi. Ontem mesmo a gente foi fazer mais uma visita nessas estações e a gente viu de novo comércio irregular agindo completamente sem nenhum controle. A gente viu a evasão. Então, são estações que, apesar de estar dentro de uma proximidade grande, apesar de conseguir colocar ali muita integração, ainda assim tem muitos problemas. Já outras funcionam muito bem, mas eu vou deixar para o Bruno comentar sobre isso também. Não, é isso. Acho que tem um contraste. Essas estações que funcionam, que são bonitas, são pontos fora da curva. A maioria a gente não viu isso. A gente viu degradação, a gente viu problemas urbanos absurdos. Mas existem. Nova Iguaçu, como eu falei, é um exemplo. É ótimo. É uma estação, assim, central ali na Baixada, que é viva, tem muita coisa, tem muita infraestrutura. É limpa, é organizada. É limpa, organizada, banheiros novos, reformados. O próprio... Isso que você falou do ramal Deodoro, que, claro, é um ramal que foi renovado recentemente, tem coisa de 10, 15 anos, mas que todo ele ali é um pouquinho melhor do que os outros, né? E aí tem essas estações que você comentou, como a estação Vila Militar, a estação Triagem, que funciona, que é muito segura, você tem... Parece um clima de tranquilidade ali, principalmente Vila Militar. Ainda, é ótimo. Mas essas duas estações, claramente, porque tem ali no entorno... enfim, equipamentos militares importantes e a criminalidade. Porque, exatamente, tem fiscalização, né? Tem alguém tomando conta. Exato. E eu acho que é isso mesmo. É ter alguém tomando conta. O Estado tem que entrar nessa jogada e tem que falar, ok, assumir e falar assim, eu vou tomar conta disso, eu vou cuidar da segurança, eu vou cuidar da infraestrutura e eu vou cuidar desse abandono, desse lixo que está jogado nos trilhos, porque vai melhorar a vida de todos os cariocas, todos os fluminenses que usam esse sistema. E complementando, assim, não é possível assim, que a gente veja um sistema onde algumas estações funcionam, e a gente vai colocar de 38 que a gente visitou, uma meia dúzia, a gente pode colocar aí que
tem ali o equipamento mínimo e tem uma sensação de segurança suficiente para esse usuário estar bem acomodado. Então a gente tem aí mais de 30 estações onde o caos acontece claramente. Mas dá uma esperança. Dá pra gente perceber, cara, é possível, dá pra fazer sim, com boa vontade. Obviamente o contexto ajuda muito, como você mesmo disse, em relação à Vila Militar. Mas outras estações... Nova Iguaçu é um ótimo exemplo em relação a isso. Nova Iguaçu não tem nada de diferente daquele entorno ali que a gente não viu em outros casos. Já é na Baixada, é na seja Baixada. uma estação mais distante da região central. E ainda assim ela consegue oferecer o mínimo necessário para que esses usuários não se sintam inseguros, eles não percam tanto tempo. A gente não pode falar em relação à quantidade de pessoas, Claro. mas a gente também está falando de um sistema que é voltado para levar uma quantidade de pessoas alta, principalmente nos horários de pico. Então, achar que o trem vai ficar vazio a todo instante não é o sistema. Vai ter que pegar um outro tipo de transporte para que isso aconteça. Mas é possível fazer, definitivamente. Mas basta aí política, agindo... Querer, né? Basta várias coisas que aí sim... E aí tá entrando no querer. Em cima de tudo que nós debatemos aqui hoje, e também nesses 3 meses de relatório, das reuniões, estudos sobre o tema, nós temos claramente desafios de curto, médio e longo prazo. Você não vai resolver um sistema que está colapsando há décadas, né, também do dia para a noite. Agora, existem questões que você tem que resolver para ontem. Então, de curto prazo, ações emergenciais. Um reforço imediato na segurança, presença policial e vigilância. E aí, lembrando que está prevista a existe um batalhão ferroviário, mas que basicamente foi descontinuado, hoje ele é residual, né, e que quem faz o reforço de segurança é a Polícia Militar. Então a Supervia tem ali vigilantes desarmados. Sim. E em qualquer caso, minimamente mais grave, precisa pedir o apoio da Polícia Militar. Sim. Então, na minha opinião, deveríamos urgentemente recompor o batalhão ferroviário que dia e noite pensa e se dedica à segurança dos trilhos. E também autorizar que a Supervia tenha equipe de vigilância armada. Sim. Que aí você, junto com o batalhão ferroviário, vai poder fazer o patrulhamento, né, completo das estações e dos ramais. O segundo, a atuação das agências reguladoras. Nós temos, né, a nível estadual a Getransp, que infelizmente foi sucateada, nomeações políticas, Sim. completamente cooptada. E aí não é essa agência reguladora cooptada e politizada no mau sentido, porque você pode fazer boa política, ou você pode fazer uma má política que você indica como conselheiro, né, um ex-deputado, um ex-vereador, um aliado político, só para tratar ali como uma aposentadoria de luxo do cara. E aí nós precisamos que as agências reguladoras sejam fortalecidas para poder acompanhar devidamente o contrato. Um plano emergencial de ordenamento das estações, né, ou seja, não pode ter moradia dentro da estação ou no entorno da estação, fora dela, claro, mas não dentro da linha do trem. E você tem que favorecer o comércio formal, né, e o informal falar, olha, vou te encaminhar para uma regularização, para o MEI, ver se você consegue trabalhar aqui nessa loja, ou eventualmente algumas barracas mais estruturadas. Olha, por que você não muda para uma loja, né, e se regulariza? Você precisa sanear a situação das estações, né, e intervenção básicas de infraestrutura de limpeza. Tem que estar limpo, né, limpeza, iluminação, reparos críticos, tirar a pichação. E aí você tem um papel grande das prefeituras, eu falo não só da do Rio, claro, mas em cada uma, a Conlurb de Belford Roxo, a Conlurb de Caxias, a Conlurb de Nova Iguaçu e a Conlurb do Rio precisam ajudar, apoiar diretamente a Supervia na manutenção da limpeza, Sim. né, das vias. Isso curto prazo. Em médio prazo, o que você imagina para esse sistema realmente encontrar algum tipo de solução? Assim? No médio prazo, nós temos hoje um desafio que é essa transição. Então, os japoneses, como nós comentamos aqui, a atual concessionária da Supervia está saindo. Vamos mudar para um novo modelo, uma nova concessão. E aí nós temos que ter, primeiro, um edital claro e com segurança o suficiente para que alguém queira investir nesse modal. Né? Imagina, a primeira coisa vai ser, pô, se os japoneses estão saindo, coisa não está muito encarar? boa. coisa não está muito boa. Quais são os critérios desse edital? O edital é justo? Você vai garantir os pagamentos? Você vai me ajudar a resolver essas questões que eu não vou entrar fazendo remoção. As prefeituras vão me ajudar a fazer a remoção. Você vai reconstruir o batalhão ferroviário? Então, a gente tem que ter um edital claro, né, que passe segurança para esse investidor e, na minha opinião, que remunere, né, adequadamente esse sistema. Então, se tem tanta evasão, talvez hoje o sistema, um caminho seja, olha, operador privado,
eu vou te pagar por quilômetro rodado. Você tem que garantir que o trem está circulando, né, no tempo rápido, com segurança, conforto, nesses padrões, e eu vou te pagar por quilômetro rodado. Né? E eu, Estado, vou resolver a questão da evasão. Né? E a tarifa deixa comigo. Quando eu conseguir fazer as pessoas pagarem, isso vem para minha conta. Seu papel é fazer o trem rodar. Então, um edital claro para que a gente tenha um novo operador. Né? E vamos torcer para que alguém com capital venha fazer esse investimento, Sim. porque vai enfrentar uma pedrada. É viável, é possível, e se resolver, vai ter lucro. Mas hoje precisa de um edital, mais uma vez, repito, né, claro e com segurança das regras do jogo. E o segundo ponto... Reforçando esse ponto, tem um papel central inicialmente do Estado mesmo, né? Do Estado fazendo esse meio de campo para que esse futuro, essa futura empresa, essa futura concessão aconteça da melhor maneira possível. Claro. Mas dentro hoje do que foi feito, isso foi de alguma forma estudado, né? Os japoneses ou a Supervia em si, se avalia que houve algum erro dentro dessa concessão, alguma coisa que aconteceu para além do que eles têm controle, né? Porque a gente obviamente sabe que a insegurança influenciou muito, toda a evasão, tudo isso é algo que está dado há muito tempo. Algo aconteceu de errado dentro desse sistema que eles não conseguiram, de alguma forma, dar continuidade? O que você avalia? Teve erros, com certeza. A gente vai pegar uma linha histórica, lembrando que os japoneses, inclusive no início, eles não eram nem os concessionários. Era, salvo engano, uma subsidiária da Odebrecht, que acabou, né, nos colapsos ali de Brasil, anos 2010 a 2016, né, com Lava Jato, Dilma e tudo mais. A empresa acabou saindo do sistema, os japoneses assumiram, possuem uma forma de trabalhar extremamente cautelosa. Eu não posso perder nenhuma vida, nenhum trem pode descarrilhar, na dúvida diminui a velocidade, é uma mentalidade deles. Que na verdade é uma mentalidade incrível, Sim. mas que quando a gente vem para uma realidade latino-americana enfrenta, né, desafios ali para conseguir operar no dia a dia. E aí nós tivemos então, os últimos anos foram muito duros do sistema, porque a concessionária começou a entrar no embate com o governo do estado, de olha, o edital não está sendo cumprido, você está me abandonando, você não está me apoiando. A concessionária também entra em algum processo de desinvestimento. Eu não vou botar todo o meu dinheiro aqui se todo mês eu perco dinheiro aqui. Claro. Isso vai criando um ciclo vicioso de que o sistema vai cada vez mais se degradando. Então hoje é fundamental que o Estado faça essas ações de curto prazo exatamente para que um investidor nesses próximos meses olhe e fale, pô, tem problemas graves, mas pelo menos, olha só, eles já estão organizando algumas estações, eles montaram um batalhão ferroviário, o sistema de vigilância está maior, diminuíram a evasão. Você sinaliza que a coisa vai ficar melhor. Entendi. Então, não é importante só prometer que é um edital. O edital não fala, meu amigo, edital você escreve o que você quiser. É preciso que o Estado, nesses próximos meses, mostre que ele está empenhado em recuperar o sistema e de que o edital será confiável. Né? E aí um outro ponto que é fundamental para que esse modelo dê certo, que é a integração da região metropolitana, de fato, entre os diferentes sistemas de transporte. Porque isso também... Todo lugar que eu vou, eu já tive reunião na Supervia 1 ano e meio atrás, já tive reunião no metrô, já tive reunião com empresas de ônibus, e já visitei outras cidades pelo mundo, e aqui, eu não estou falando de Tóquio e Paris, não, estou falando Medellín na Colômbia, Lima no Peru. Aqui do lado, né? Aqui do lado e mais pobre que a gente. Sim. Lima é uma região metropolitana com dificuldades maiores que a do Rio de Janeiro, pelo menos do ponto de vista econômico e desafios sociais também. Todas essas grandes regiões metropolitanas fizeram integração, uma autoridade metropolitana, né, entre os seus diferentes sistemas de transporte. O que isso significa? Você tem uma equipe que vai virar e falar, olha só, aqui não vai passar linha de ônibus porque está beirando a linha do trem. Ônibus deságua essas pessoas na estação de trem e elas passam a andar de trem. Ah, mas aí são duas tarifas? Não, porque tem integração tarifária. Eu pago uma tarifa, com uma tarifa eu circulo no ônibus, do BRT, no trem, nas barcas, do metrô, né? E essa tarifa vai dividida entre os sistemas. E aí o ônibus, ele circula menos, porque na verdade ele só faz o trajeto até a estação, dali ele deixa a pessoa. Sim. Então o ônibus, dono de ônibus, você vai ganhar menos da tarifa, porque você vai dividir com o metrô, mas você vai circular menos. Seu custo é muito menor. Você não vai precisar andar 60 km, você vai andar 20
e vai, né, entregar aquela pessoa numa estação. Para a pessoa, é melhor. Fala, ó, que ótimo, estão me colocando na estação de metrô e eu vou usar o metrô pela mesma tarifa. Sim. E o metrô está comemorando. Ele fala, ótimo, essa pessoa, ao invés de estar no ônibus indo paralelo a mim, ele está no meu modal. No fim, os dois andam vazios, né? Mais ou menos. O ônibus anda metade vazio, metade cheio, o metrô é metade cheio, metade vazio, o trem também. O BRT Transbrasil é muito claro com relação a isso. Você coloca a linha do BRT Transbrasil e a do trem no mapa, são duas linhas paralelas que disputam boa parte dos mesmos passageiros. E hoje não tem essa integração. Inclusive, o ônibus é muito mais barato, né? Sim. Então... Exato, e com subsídio, mas com o poder público pagando. Sim. A Prefeitura do Rio de Janeiro gasta 1 bilhão com B por ano em subsídio à tarifa do BRT, do ônibus, do VLT, do sistema municipal. E, a nível estadual, nós não colocamos nem R$1 diretamente como subsídio no sistema de trem e metrô. Então, me parece que está algo errado, que a gente está financiando as rodas, o sistema sob rodas, rodoviário, né, e não estamos financiando o sistema de trem e colocando metrô. muito dinheiro, né? Bilhão, na casa de 1 bilhão, a gente já está indo para um outro patamar. Então, precisamos integrar ônibus, metrô, BRT, trem, eles precisam estar integrados numa grande região metropolitana com integração de tarifa e de conexão. E para isso a gente precisa então de uma autoridade aí mais que fale com todo esse sistema, que fale com todas essas cidades, que fale com todos os responsáveis aí que estão por cuidar disso. A gente está falando de lixo, a gente está falando de integração tarifária, a gente está falando de sistema como um todo. Cofinanciamento, as prefeituras de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, Magé, Pimirim, São João, todas podem chegar junto nessa conta, claro. Cada um dentro da sua capacidade. Realidade. A Prefeitura do Rio, ela tem muito mais do sistema dentro dela, da nossa cidade, e também é uma prefeitura com mais dinheiro. Pode colocar mais. Agora, Nova Iguaçu também não é uma cidade pobre. Sim. Tem vários Caxias, desafios econômicos, sociais, mas a prefeitura tem uma arrecadação considerável. Fala, Caxias, você não consegue chegar junto nessa conta nem com pouco, é a sua estação. Sim. São as estações que estão dentro da sua região. Sim. Né? São a sua população de Caxias, de Nova Iguaçu que usa. Chega junto na conta. Com menos, claro, mas chega. Todo mundo alivia. Né? Então, isso de médio prazo é fundamental. A gente não vai fazer isso em um mês, defender uma autoridade metropolitana, fazer integração tarifária, mas isso precisa ser feito. E, mais uma vez, não é a ideia mirabolante, né? Ou que só existe na cabeça dos acadêmicos, ou funciona em Tóquio. Funciona em Medellín, na Colômbia. Funciona em Lima, no Peru. Então, assim, cara, nossa cidade tem desafio, mas eu tenho muito orgulho de ser carioca. Sim. E se Lima, no Peru, está fazendo? Nada contra Lima no Peru. Contra Lima, no Peru. Mas se os peruanos organizaram isso, e se os colombianos organizaram isso, não há nada que impeça os cariocas e os fluminenses de fazerem o mesmo e fazer melhor. Dentro de todos esses pontos que você colocou agora, de curto e médio prazo, algum você cita como primordial ou que deve ser feito de início, logo de cara? Ou todos são ao mesmo tempo? Não, todos têm que andar em paralelo, porque, como a gente falou, falência múltipla dos órgãos. Sim. Eu não posso tomar conta apenas do rim, né, ou apenas do coração, porque é falência múltipla dos órgãos. Eu tenho que dar um mínimo de atenção para todos. Agora, na minha opinião, o mais emergencial de todos, até porque ele garante que os outros vão conseguir funcionar, é a segurança. Sim. Porque se eu não tiver segurança, a Conlub não entra, se eu não tiver segurança, a iluminação não entra, porque a Rio Luz vai falar, eu não posso fazer, eu não posso ir lá. Sim. A gente mesmo não consegue fazer registro, a assistência social Sim. não chega, a Secretaria de Habitação vai falar, eu não consigo circular naquela estação, então a segurança, Sim. ela é a base para que todos os outros... Hoje em dia, inclusive, é muito comum furto de cabos também dentro da sim, supervia, que também. para o sistema, que atrasa ainda mais. Então, diz muito sobre a segurança mesmo. E aí, no longo prazo, que a gente está falando assim de 5, 10, 15, 20 anos, que é um grande cronograma, qual é o ideal? Que todos os entornos das estações sejam urbanizados, ou seja, acabar com isso de que tem um muro, colado no muro tem uma casa de 4 andares construída de forma irregular e que esses 3, 4 andares, e você tem muito, a gente não chegou a mostrar uma foto com isso, não vai falar do cano, o saneamento, como a pessoa não tem saneamento, o cano da pessoa, do vaso dela, é jogado direto para a estação. Sim.
Isso é inadmissível. O panorama diário vai passando, você vai vendo. Você vai ver vários canos. Aí chega na área militar, acaba. Aí acaba a área militar, volta. Então, esses canos é prova de uma situação surreal. Você E isso nem não é... saneamento. Como é que prevê isso no edital, né, da concessionária? Fala, não, olha, eu tenho que cuidar do esgoto do São cara. prefeituras que tem que fazer. Então, assim, você precisa ter que todas as estações, o seu entorno seja urbanizado. E, mais uma vez, gente, não é limpeza, não é sair removendo todo mundo, é urbanizar. Tem saneamento, tem asfalto, tem organização. Tem passarela, para que as pessoas não precisem quebrar o muro para passar de um lado para o outro. Porque tem um primo que mora do outro lado da via, que a nível de distância é 100 metros, mas para a pessoa dar uma volta, né, é 30 minutos, 40 minutos, então ela vai quebrar o muro. Né? Então, reurbanização de todas as estações, a nível das duas extensões que nós temos, né, para Guapimirim e Vila Inhomirim, nós precisamos atualizar esses dois ramais, né, que hoje funcionam a diesel completamente quebrados, precisamos refletir sobre esses dois modais, e sobretudo até com o apoio das prefeituras diretamente envolvidas, com certeza. de Magé e Guapimirim. Né, a transformação das estações, equipamentos urbanos vivos e integrados à cidade, e aqui, né, trazendo para como funciona em outras grandes cidades do mundo. E nós, na Câmara Municipal, aprovamos no plano diretor. Galera, é muito comum no mundo inteiro, e São Paulo tem, que você construa prédios em cima das estações. Sim. Porque é muito fácil chegar, você já está dentro da estação. Só descer. Então você pode fazer prédios comerciais, prédios residenciais, ou uma mistura dos dois. Sim. Porque a pessoa passa a morar, né, mais do que do lado da estação, dentro da estação. Sim. Né? Então, para trabalho é muito fácil, conectado, né? E do ponto de vista de comércio também. E aí, dá para fazer isso em todas as estações? Não. Mas a estação São Cristóvão, por exemplo, que é uma estação bem localizada, uma estação com muita indústria, né, e comércio. Estação de Madureira, por exemplo. Estação de Madureira. Sim. Então, assim, existem estações que têm esse potencial, né, de você transformar aquela estação no equipamento de fato vivo. Com uma galeria, com um centro comercial. Isso acontece em vários lugares. Serviços, saúde. Isso traz segurança para ela, se deixa movimentado. E aí não tem pichação, não tem um cara mijando, porque na verdade vai ter um banheiro para ele. Sim, né? Essa estrutura é fundamental para que as estações, ao invés de serem vistas como problema, elas sejam vistas como a grande referência daquele bairro. Sim, perfeito. E é uma solução também que integra um pouco mais aquele próprio bairro. Porque muitas vezes a linha do trem ela passa no meio, ela corta o bairro. Ela quebra, divide né? o E bairro você acaba em dois. criando duas dinâmicas ali no mesmo bairro. Isso acontece no Meier, isso acontece em Madureira. Sim. E aí talvez aquele, né, um edifício ali Fora o no perigo meio... de você atravessar uma passarela. Se precisa fazer alguma coisa do outro lado, você corre o risco de ser assaltado. Porque está atravessando uma passarela vazia, Então deserta. soluciona vários problemas aí. Sim. Exato. Então é isso, assim, nas nossas soluções de curto, médio e longo prazo, para que a gente chegue, enfim, no nosso modelo ideal, que é um sistema seguro, confortável, guiado com métodos de eficiência, com fiscalização do poder público, da agência reguladora, técnica, em cima de um contrato operado, né, por um privado. E aí, na nossa opinião, mais uma vez, pode não ser simples, pode não ser fácil, ninguém tá... Na verdade, o cenário que nós passamos é de um cenário muito desafiador e muito complexo, mas a solução, ela existe pelo viés técnico e pelo viés político, Exato. porque sistema público se resolve com boa política também, né? E o abandono, ele foi uma escolha dos últimos 30 anos, porque decidir não fazer nada, né, virar os olhos e gastar o seu orçamento em outras áreas é uma escolha. Sim. Não Então, trazer tudo isso que a gente está trazendo é uma escolha. é uma né? escolha, exato. escolha. Esse cenário está aí e escolheram deixá-lo de lado, Sim. deixar essa bomba crescer até o momento que o sistema beira o colapso. E se continuar da forma que está, para onde vamos em pouco tempo. Sim. E Exato. não esperar chegar um momento como esse, né? Que agora o assunto está sendo mais falado, né? A mídia vem falando muito sobre esse sistema agora, porque a gente está no final dessa transição, teoricamente, né? Até onde se sabe. Que é justamente para o governo do estado entender, fazer esse novo edital, entender quem vai fazer, de fato, o cuidado da supervia a partir de então. Mas que a gente não espere isso, que a gente tome conta de forma constante, que a gente tenha a agência reguladora, que a gente tenha um sistema onde ele, de fato, é tomado conta. Que hoje não acontece, definitivamente.
E é isso que a gente viu, e é isso que a gente trouxe. Se a gente fosse a 104 estações, a gente foi a 38. Tenho certeza que a gente ia trazer muito mais coisas. Que a gente ia trazer números piores. Que a gente ia colocar ali um número de evasão muito mais alto. Se a gente tivesse um pouco de segurança a mais para fazer mais também... Mais imagens, né? Em todas Com as certeza, situações. com certeza. Para a gente fazer a imagem de drone, que deu trabalho, que o Hugo está aqui para falar sobre, a gente precisou ir para uma região segura próxima à estação para conseguir se sentir minimamente seguro e subir o drone para fazer essa área de favelização. Porque a gente corria o risco do drone ser atingido de alguma forma. Então, a gente fala de um nível de insegurança que a gente começa a normalizar no Rio de Janeiro. Que é normal que o nosso drone, quando a gente suba ele, vire um alvo. Isso não é normal, isso não é para ser naturalizado, isso é um completo absurdo. Então, para a gente tratar tudo isso de uma forma bastante séria e bastante contínua também. Que esse trabalho seja o primeiro de outros vários, que a gente continue tomando conta disso, que a gente continue falando disso, continue pautando a mídia, as pessoas, outros políticos, de outros vieses também, de outra forma de ver o mundo, para esse mesmo tema, porque é um tema da cidade, é um tema que coloca a vida todo mundo no dia a dia de forma muito clara. A Roberta está aqui para falar disso, independente da posição política, independente do governo que esteja, que a gente fale disso de forma constante. Sim, até porque o sistema colapsando, as pessoas deixam de atravessar a cidade, deixam de trabalhar, deixam de gerar receita. E o que vai acontecer com o Rio? Exato. E vai continuar afundando e as pessoas vão querer cada vez mais E sair a daqui. evasão, aí a saída da cidade vai ser cada vez maior. E nós vimos no censo que o Rio de Janeiro foi o estado do país que mais perdeu, né, habitantes. Ou seja, as pessoas saíram do Rio de Janeiro. Isso é, na minha opinião, um termômetro mais claro de que a situação não está nada boa. O paciente está precisando de atenção. E agora, caminhando aqui para o nosso encerramento, gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês, parabenizar pelo trabalho que a equipe fez. É incrível. É chocante, mas nós precisamos passar a situação real do sistema para as pessoas, para a imprensa, para os órgãos de controle, para o Ministério Público, Tribunal de Contas, porque essa situação não pode continuar assim. Porque, na verdade, se ela continuar assim, ela vai chegar ao colapso e ao fim de um sistema que seria péssimo para a cidade do Rio de Janeiro e para toda a nossa região metropolitana. Então, eu faço o convite a você que leia o nosso relatório, tem o relatório simplificado, tem o completo, tem um vídeo, tem postagens do Instagram, faremos outras mais sobre detalhes que fomos encontrando. Peço também que você envie para os amigos e familiares que usem, sobretudo, o sistema de trem. Essas são as pessoas mais impactadas, porque elas conhecem essa realidade melhor do que a gente. Talvez elas não tenham um panorama geral, porque usam um ramal, usa metade de um ramal, faz só o seu trajeto e nós circulamos, né, todo o sistema. Mas, certamente, para quem usa o trem regularmente, Supervia, o que está aqui não é novidade. A pessoa já viu ou presenciou boa parte disso, né, no seu dia a dia. Então, se você também enfrenta o caos nos trilhos, esse projeto é para você. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, gente.